Bem, depois disso nós tivemos o século XX, duas grandes guerras, direito penal nazista, e aí você começou a falar, puxa vida, claro que a lei dá uma grande segurança jurídica para a gente, mas se eu não discutir o conteúdo da lei, essa garantia fica uma garantia só no plano formal. Tudo bem, o Estado só pode colocar as mãos sobre mim se eu praticar a conduta definida em lei como crime. Tudo bem. Mas tem o problema do Estado poder dizer que qualquer coisa é crime. O que ele bem entender. Não há um controle sobre o conteúdo. Então a teoria naturalista ou causal, que define fato típico como praticar a conduta definida em lei como crime, passou a ser vista como insuficiente. O que é o fato típico para a teoria naturalista ou causal? Você pega a conduta, compara com a descrição contida na lei, se houver correspondência, o fato é típico. A teoria naturalista ou causal, para a existência do fato típico, exige única e tão somente subsunção formal objetiva. A correspondência entre aquilo que foi feito e o que está descrito na lei. Subsunção quer dizer correspondência. Pegar o que foi feito e comparar com o que está na lei. Formal, sem analisar o conteúdo. Objetiva. Você pega a conduta, pega a lei, compare só. Era uma teoria simples. A aula não é sobre teoria do crime, essa foi a aula passada. Mas lá nós vimos, pela teoria naturalista ou causal, todos os aspectos objetivos estão no fato típico. Eu pego o fato, a fotografia externa do fato, comparo com a descrição contida na lei e acabou. Dolo, culpa, outras coisas estão lá na culpabilidade. A existência do fato típico depende de uma operação positivista de mera comparação. Olha o fato, olha a lei, compara e existe fato típico, o primeiro elemento do crime. Tudo isso é influência do Estado formal de direito, do Estado que não quer controle de conteúdo. Olha o que deu, direito nazista. Direito nazista não deixou de punir ninguém segundo a lei. Todos foram punidos de acordo com a lei. Só que ninguém controlava o conteúdo da lei. O Estado determinava livremente o que ele pretendia definir como crime: deslealdade à nação, descompromisso com os ideais do regime. Então, começou a se pensar que essa teoria naturalista ou causal, que o conceito meramente formal positivista eram insuficientes. E aí passou a se questionar que apenas subsunção formal, objetiva, só olhar o fato e comparar sem discutir o conteúdo, se é justo ou injusto, é insuficiente. Então começou a se trabalhar um conceito material de crime. Ou seja, o que é conceito material? Deve ser discutido o conteúdo da lei. O que é conteúdo? Eu vou chamar esse conteúdo de... É conteúdo, tá? Mas tem um nome mais rebuscado. Tá certo? É o conceito ontológico. De crime. É óbvio que tem que estar previsto em lei. Isso é evidente. Mas não é tudo que pode estar na lei como crime.
tem que ter um conteúdo e qualidade sobre o que consta da lei. Então começou a se discutir esta necessidade de ter um conceito material. Posso mudar? Bom, o maior penalista, alguns dizem de todos os tempos, ou pelo menos até aquele momento, o Hans Welsel, primeiro criticou a teoria naturalista ou causal. Então, criticou a teoria. Criticou. Isso antes da Segunda Guerra já. Criticou. Mas criticou sob um prisma também positivista. Criticou sobre um prisma técnico. A crítica dele, naquele momento, não era que precisava ter conteúdo. A crítica dele naquele momento era a seguinte: não, o dolo e a culpa não estão na culpabilidade, como querem os defensores da teoria naturalista ou causal. E você que está assistindo a aula, eu estou partindo do pressuposto que você assistiu a primeira, sobre teorias do crime. O pressuposto, que vocês assistiram, agora que eu estou falando outra coisa. O dolo e a culpa saem da culpabilidade e vêm para o fato típico, foi o que ele disse. Que era a teoria finalista. Mas a teoria finalista não deixou também de ser uma teoria positivista. Nós estamos falando, corta para mim, de tecnicismo. Tudo bem, o dolo e a culpa não estão na culpabilidade. O dolo e a culpa estão no fato típico. Mas eu continuo com a mesma indagação. E o legislador pode colocar qualquer coisa no fato típico? Eu continuo com o mesmo problema. O Belling dizia, os aspectos objetivos estão no fato típico, que é a subsunção formal. Eu olho o fato, olho o tipo, comparo o fato típico. Os aspectos subjetivos estão na culpabilidade. Dolo e culpa estão lá na culpabilidade. O Welsel dizia, não. O dolo e culpa não estão na culpabilidade, também estão no fato típico. Melhorou sob o prisma científico. A teoria finalista é muito mais acertada do ponto de vista dogmático do que a naturalista ou causal. É óbvio que o dolo e culpa estão no fato típico. Ninguém discute mais isso hoje. Evidente. Mas continuamos com o mesmo problema. E se eu dolosamente vestir uma camisa azul? Se não tiver conceito material, eu pratiquei o fato descrito na lei, subsunção formal. E agi dolosamente. Estou com o mesmo problema. Ninguém vai discutir se o legislador pode ou não pode colocar isso na lei? Eu quero um conceito material. Então o Welsel chegou, ele era genial, e desenvolveu numa fase, Welsel, numa fase pós-finalista, ele criou a teoria social da ação. Ele começou, corta para mim, já volta, ele começou a colocar um conteúdo material no fato típico. Já não é mais analisar só se o fato se equipara ao que está escrito na lei. Não é um jogo de batalha naval, pega o fato, pega a lei e vê se encaixa. Não é apenas o aspecto positivista, formal. O Welsel falou, opa, o finalismo pode dar um passo além. Eu já dei uma grande contribuição dizendo que o dolo e a culpa estão no fato típico. Mas agora eu vou dar minha contribuição definitiva. Além disso, o fato tem que ser socialmente inadequado. Se ele não for socialmente inadequado, ele não é típico. Eu estou querendo dizer que o cidadão pratica um fato
que está descrito, definido detalhadamente em lei como crime. Ele praticou esse fato. Essa lei é anterior. Existe uma lei anterior descrevendo como crime aquele fato. O cidadão praticou. E praticou dolosa ou culposamente. Existe uma adequação objetiva, pega o fato, pega a lei, corresponde. E subjetiva, teve dolo ou culpa. Mas ainda assim falta um requisito. Se este fato, definido em lei como crime, que foi praticado doloso ou culposamente, não for socialmente relevante, não há crime. Se ele não for socialmente inadequado, não existe fato típico. Os positivistas rolaram no túmulo. Mas como? A lei descreve o fato como crime. Ele pratica o fato descrito como crime. A lei era anterior ao fato. Como é que não é típico? Não é típico porque, analisando os aspectos específicos e particulares daquele caso, vimos que aquele caso não se reveste de relevância social. Vimos que aquele fato não é socialmente inadequado, socialmente relevante. Para, não estou entendendo nada. O Caiçara trabalha lá, é cortador de cana. Ele saiu do canavial onde ele está cortando cana, com o seu facão, foi lá, coitadinho, no boteco, comeu o seu sanduichinho para voltar para trabalhar. A lei diz que o porte ilegal de arma, no caso arma branca, é contravenção penal, é uma infração penal. Ele praticou esse fato, como é que não é contravenção, como é que não é infração penal? Analisando especificamente, a gente verifica que esse trabalhador, culturalmente, tem aquilo como instrumento de trabalho, ele traz aquilo sem nenhuma lesividade social, não tem nenhuma periculosidade na ação. Não estou entendendo, estou ficando louco, eu estou ficando louco. Vocês viraram sociólogos? Vocês são juristas ou sociólogos? A teoria social da ação coloca o referencial sociológico como elemento de verificação da existência do crime. E como é que o Welser fez isso? Quando que ele fez isso? Depois da Segunda Guerra Mundial. Quando ele viu os perigos de se ter um direito penal técnico, perfeito, erudito, sem falhas, mas positivista, que não discute o conteúdo do fato típico. A partir da teoria social da ação, o fato típico só se for socialmente relevante. O que eu quero dizer com socialmente relevante?